Mais uma vez é uma grande alegria nós estarmos aqui falando sobre a palavra de Deus. E nós estamos aqui com mais um programa Momento de Conversa, pela graça de Deus. Amém. Deus tem nos sustentado e nós chegamos aqui somente pela Tua graça, né? Nós não chegamos aqui por mérito de homem nenhum, mas nós chegamos até aqui somente foi pela graça de Deus, né? Mais uma vez é uma grande alegria nós estarmos aqui. E eu passo a palavra para o irmão João para ele dar as suas saudações aos irmãos. Que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos. Mais uma vez é um privilégio para a gente estar gravando mais um momento de conversa, né? Como no programa anterior nós tínhamos falado, né? Estamos entrando num tema maravilhoso sobre eventos modernos, né? Coisas que estão acontecendo, coisas que foram profetizadas. Nós temos que estar atentos e olhar para isso, né? Para sabermos a hora e o momento que estamos vivendo e o que devemos fazer nesses momentos, né? E espero que esse programa possa ser uma bênção na vida dos irmãos, que os irmãos possam ser ricamente abençoados, né? Que essa palavra possa encher os seus corações com temor, com temor, com alegria também. E que Deus possa continuar abençoando cada um, estejam em oração por nós em suas casas e que Deus nos ajude e nos abençoe neste programa. Amém. Assim como o irmão já tem falado, né? Que os irmãos possam ficar em oração por nós neste programa, para que Deus possa conduzir todas as coisas, né? E apenas antes de nós começarmos aqui, né? Estava falando ali que é uma grande alegria nós estarmos aqui falando sobre a palavra de Deus. E quando eu estava meditando sobre o assunto, né? Sobre os eventos modernos, e eu abri uma pausa lá em casa e ontem, né? Até, eu comecei a ver, começou a vir esse pensamento na minha mente. Logo eu caí de joelhos ali, comecei a chorar. E mais um choro de alegria, assim, de agradecer a Deus, porque eu fiquei pensando assim, nós falamos que nós somos gratos a Deus, né? Tipo assim, às vezes nós nem agradecemos pelo privilégio de nós podermos estar na palavra, né? Eu fico olhando assim, um exemplo, eu e o irmão João, nós que somos jovens, muitas coisas que o mundo ele oferece para nós, muitas opções que o mundo tem dado, muitas coisas que Satanás tem colocado no nosso caminho para tentar desviar a nossa atenção da palavra, para nos tirar do caminho da palavra. Então eu fiquei meditando dessa seguinte forma, né, que o maior presente que Deus tem nos dado é nós estarmos no caminho dele, né? Porque você que é jovem, você que já é mãe, pai, você pode olhar para o mundo aí fora e você vê os jovens, as crianças, a situação que eles estão hoje, irmão. Às vezes você não sabe como que está, mas procure dar uma olhada como que está a adolescência lá fora, como que está as pessoas, as crianças lá fora. Está em um caos. Você olha assim, você fala que daqui mais um ano à frente, você fala que não vai ter mais saída para essa geração, para este mundo, né? De tão demente da mente que as pessoas estão, né? E isso são as coisas que Satanás tem colocado na mente das pessoas que as deixam assim, né? Então, para nós é um grande privilégio, nós jovens, estarmos aqui falando sobre a palavra de Deus. É o melhor presente que Deus tem nos dado, né? Nosso melhor presente não é bens materiais, isso são coisas que nós conquistamos aqui na terra e vão ficar por aqui, mas o maior presente que Deus tem nos dado é a salvação de nossas almas, né? Então, que os irmãos possam regozijar e pensar sobre isso, né? O melhor presente que Deus tem nos dado é você estar no caminho dele, é seus filhos estar no caminho dele. Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos, fiquem em oração por nós neste programa. Como citado, né? Nós estamos em um assunto, eventos modernos, e nosso subtítulo deste programa de hoje é As pragas do Egito estão caindo hoje novamente? É uma pergunta, né? Nós estamos se baseando numa pregação do pastor Ezequias, lá de Criciúma. Ele pregou uma mensagem relacionada a este tema. Então nós queremos agradecer o pastor, se ele estiver nos assistindo, né? Ele deu vários palpites para nós, né? Eu fiz várias perguntas para ele, coisas que eu não estava conseguindo conectar, e ele nos ajudou. Então que Deus continue abençoando o pastor Ezequias. Um grande abraço. Então nós vamos ler nossa escritura oficial, que está em Êxodo, lá no capítulo 7, a partir do versículo 1. Se os irmãos quiserem abrir as Bíblias para nos acompanhar. Diz assim, Êxodo capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que tenho posto por Deus sobre Faraó
e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes juízos. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender minha mão sobre o Egito e tirar meus filhos do meio de Israel. Então nós vemos aqui que está uma grande introdução para nós iniciarmos esse tema, né? Porque nós vemos que lá no Egito teve um profeta ali chamado José, e logo mais o irmão vai explicar mais sobre isso. E José, ele era um tipo que Deus enviou para trazer a graça aos filhos de Israel. E com o passar do tempo, né, quando José morreu, se levantou um faraó lá, e ele não conhecia muito sobre José. Então ele começou a escravizar aquele povo, né, o povo israelita. E logo veio Moisés, né, que como nós acabamos de ler aqui, veio Moisés para uma ordem de Deus para libertar aquele povo, né? Então está claramente o que as escrituras diz, né? Nós até podemos conectar, né, os irmãos aí que tem a visão de águia, que é claramente nós que estávamos lá no mundo, nós estávamos prisioneiros do mundo. Então Deus levanta um profeta, que nós podemos dizer que é William Marion Branham, para trazer a palavra. E a palavra ela pode ser tanto como uma graça como um juízo, né? O irmão Johnny vai explicar para nós mais sobre isso. Amém. Entrando na linha que o irmão Rafael está falando, né? Antes de Deus ele enviar o juízo sobre o povo do Egito, lá no primeiro Êxodo, né? Antes dele enviar Moisés com uma palavra de juízo, de libertação para o povo de Israel, né? Antes de trazer as pragas, ele tinha trazido José, como o irmão Rafael nos trouxe, né? José com a graça, né? Observe, quando José ele veio para o Egito ele estava sob uma condenação, ele estava sob uma sentença, né? Ele tinha recebido uma sentença de fome e tudo mais. E aí o Egito, eles receberam José e colocaram ele como governador, e o Egito naquela época ele se tornou a maior potência mundial daquele dia, ele se tornou a maior potência, a maior nação daquele dia. E eles aceitaram aquele profeta, não rejeitaram, aceitaram e colocaram como governador, e o Egito se tornou a maior potência. E aí, como o Rafael estava falando, né, veio outro faraó, não reconheceu José, e aí colocou o povo de Israel em escravidão. Agora observe, Deus ele é um Deus de misericórdia, e ele deu um tempo para que o povo egípcio mudasse de ideia, mais ou menos uns 300, uns 400 anos, deu esse tempo para que eles mudassem de ideia, porque se um homem, José, trouxe tantas bênçãos para o Egito, imagina se eles tivessem aceitado todo aquele povo, quanto que eles não seriam abençoados. Observe, Deus é um Deus de misericórdia. Antes dele enviar o juízo, ele envia a graça, ele envia a palavra dele. Mas só que observe, o Egito rejeitou, então ele manda o juízo. E o irmão Branham fala bem assim, que rejeitar a luz é caminhar em trevas. Deus ele nunca vai chamar o homem a julgamento e juízo sem antes o adverti-lo, sem antes trazer a advertência. Deus ele é um Deus tanto de graça como juízo, né? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e aceitam a palavra de Deus, esses recebem a graça de Deus, né? Mas aqueles que rejeitam ou duvidam da palavra de Deus, né? Esses recebem os juízos de Deus, que é o que nós vamos falar, né? Esses eventos modernos, juízos caindo sobre a terra, né? E para os irmãos entenderem mais sobre o que nós estamos falando, né? Nós vamos conectar aqui as pragas do Egito que estavam caindo lá naquele tempo de uma forma natural com os dias de hoje. Como que aquelas pragas que caíam no natural lá se aplica no nosso âmbito espiritual nos dias de hoje, né? Porque nós sabemos que lá no primeiro Êxodo era algo natural, né? Eles estavam em uma terra natural para ir a outra terra natural. Nós temos o segundo Êxodo, que é tirando o povo da lei e trazendo o povo para a graça. Nós temos o terceiro Êxodo, que é o qual nós estamos vivendo nesses últimos dias. O terceiro Êxodo, o profeta fala, né, na própria mensagem do terceiro Êxodo, que é tirar o povo das denominações, né? É algo sobrenatural agora. Sim. Eu quero apenas ler uma escritura para encaixar com o João estava falando ali. Está em Salmos, no capítulo 103.
lá no versículo 8, que diz assim, ó: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Seus juízos são tão divinos quanto as suas misericórdias. Sim. Então nós vemos, né? Que maravilha, né? Então você que está nos assistindo, você que tem ouvido a voz de Deus, tem ouvido o chamado, não se preocupe com as coisas que estão acontecendo aí fora, com as pragas, porque lá no Egito, enquanto aquelas pragas estavam caindo lá, havia um povo israelita que estava habitado ali em Gósen, e aquelas pragas, elas caíam naquele terreno ali, mas o povo que ouviu o chamado de Deus, que estava logo ali do lado, eles não receberam aquelas pragas, porque eles ouviram o chamado de Deus, né? Até tem uma citação aqui, né, na Bíblia, que Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo. Então, como o João citou ali, Deus enviou José ali com uma advertência, Deus enviou a sua palavra ali para aquele povo, tanto quanto José, quanto tanto Moisés. E nós vamos dizer que Moisés ele foi várias vezes diante de Faraó ali, do rei dos egípcios ali, né, para tentar libertar o povo de Deus, mas eles rejeitavam, e Moisés e Arão, eles faziam grandes sinais, maravilhas ali, né, até tem aqui Moisés e Arão, eles jogaram um cajado ali. Sim. E aquele cajado ele se tornou uma cobra. Sim. E logo os egípcios eles jogaram um cajado e eles se tornaram em duas cobras, mas a cobra de Moisés e Arão, elas encolheu aquelas duas cobras. Sim. Então foram feitos grandes sinais ali e eles rejeitaram a palavra, eles rejeitaram o chamado de Deus. Então Deus ordenou que Moisés enviasse aquelas pragas sobre aquele povo, né? Isso nós estamos falando aqui naqueles tempos, mas você que tem visão de água, você tem que aplicar isso no nosso dia que nós estamos vivendo, que os pastores trazendo a palavra, nós pregadores ministrando, e muitas vezes irmãos que rejeitam a palavra. Então, esta é a palavra, sobre esses irmãos irão cair o juízo, né? Aqueles que rejeitam a palavra de Deus, né? Que não só os irmãos, mas aqueles que creem apenas em parte da palavra, né? O profeta fala que nós temos que crer 100% na palavra, porque às vezes você crê 99%, mas ainda resta aquele 1% ali, que ali pode ser introduzido algo, né? Então, passa a palavra para o irmão João, dizer algo mais. Nós temos que ver que no primeiro êxodo foram pragas naturais, né? Como o irmão Rafael mostrou aqui nos 3 êxodos. No terceiro êxodo em que nós estamos vendo, tem de ser pragas espirituais, né? É no âmbito espiritual. Embora nós vimos, né, pragas caindo naturalmente no nosso tempo, como gafanhotos, tempo atrás, né? Na região do sul, lá invadindo algumas plantações, terremotos, o próprio coronavírus, essas pragas caindo no âmbito natural, mas nós temos que também estar mais atentos para as pragas caindo no âmbito espiritual, que é o que mais está acontecendo hoje, que nós vamos trazer aqui. Eu gostaria que o irmão Rafael falasse para a gente sobre, começasse a introduzir a primeira praga, para a gente poder mostrar para os irmãos e a gente poder discorrer um pouco mais sobre essas pragas caindo no âmbito espiritual, no tempo que nós estamos vendo hoje. Se o irmão Rafael pudesse ler. Eu vou apenas ler um parágrafo de uma mensagem aqui, às 7 eras da igreja, apenas uma citação do profeta diz assim, ó: exatamente geograficamente, seguindo o selo antes daquilo. E quando o mistério foi revelado ali para o batismo do Espírito Santo, as pessoas então, como a igreja não se moveu, e aqueles que estavam se movendo recusaram caminhar na luz. Observe, recusaram caminhar na luz e voltaram, e a praga foi aberta naquele tempo e derramada sobre a terra, que foi influenza, que matou todas as pessoas como fez milhares de vezes, né? Então nós temos aqui mais uma confirmação do profeta falando, né? Que aqueles que rejeitam a graça, que rejeitam a palavra, esses recebem os juízos de Deus, né? Sim. Então vamos ler sobre a primeira praga aqui, que está lá em Êxodo, capítulo 7, do versículo 15 ao 18, que diz assim: vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na beira do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra, e lhes dirás: o Senhor Deus dos Hebreus me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo,
para que me sirva no deserto, pois eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. Então, apenas captando aqui o que diz as Escrituras, né? Nós vemos que a água, nós podemos aplicar que a água ela aponta para a vida, e a vida ela aponta para Jesus. Então, observe naqueles tempos lá, os egípcios ali, nós, né, não só os egípcios ali, mas pense bem, nós seres humanos, nós dependemos da água. Se você for parar para pensar, hoje em dia você não consegue fazer nada sem ter uma água, você não consegue fazer uma comida ali se você não tiver água. Até mesmo para o nosso organismo, se você não tomar, ficar dias sem tomar água, logo você adoecerá, você morrerá. Então, essa foi a primeira praga, que as águas se tornando em sangue. E o irmão João vai explicar para nós mais sobre isso, trazendo para o nosso lado espiritual, né? Que mal isso nos causa. Sim. A primeira praga, como o Rafa falou, é a água, né? As águas se tornando em sangue. E observe, como o Rafa falou, a água é vida, né? E a vida aponta para a palavra, para Cristo. E agora observe, a água da palavra se transformando em juízo. A água ali que eles estavam acostumados a tomar, né? Essa água aqui que também temos no nosso dia de hoje, né? Aquela água que eles sobreviviam, que eles tomavam todo dia, agora ela estava podre, cheirando mal, né? Agora observe, o âmbito espiritual é justamente a água da palavra se transformando em juízo. Observe, a palavra que hoje para nós é graça, é bênção, é cura, é alegria, para eles estavam se transformando em juízo. Observe, aquela água que estava se tornando em juízo. Agora observe, para uns graça, salvação, e para outros juízo. Nós temos um exemplo de quando Eliseu ele foi fazer aquela profecia, uma profecia bem conhecida, né, que até o tangedor toca. Eles estavam precisando de água e Deus manda eles cavarem covas ali, né? E aí Deus ele traz água de dentro daquelas covas. E observe, o sol ele estava posicionado, eu poderia até dizer em um ângulo, né? Ele estava posicionado de uma forma que eles viam aquilo como água, né? O povo que precisava via aquilo como água, como uma ajuda, né? Como graça. E o povo que estava lá na outra cidade, se eu não me engano os moabitas, eu não me recordo quem que era agora, eles vinham de lá, só que o sol ele estava posicionado de uma forma que eles viam aquilo como sangue. Então observe, a palavra que hoje nós temos, os selos revelados, a palavra revelada, as trombetas, as taças, que isso é para nossa libertação, né? Observe, porque ali a gente tinha Gósen, né? Gósen. Para o povo de Gósen, aquelas pragas que caíam, era a libertação deles. Aquelas pragas estavam caindo, era alegria para eles, porque eles estavam reconhecendo que eles estavam saindo. Mas observem, para o povo do Egito, aquelas pragas eram juízo. É a mesma coisa para a palavra, nós estamos em Gósen, a palavra, os selos abertos, os mistérios revelados, isso tudo é graça, é libertação, é saída para a gente. Mas para o mundo é juízo, é uma sentença. Observe, é o juízo caindo sobre as pessoas hoje, espiritualmente falando. A palavra que hoje nos nossos corações está nos libertando, está nos curando, está nos salvando, para o mundo é juízo. Está sendo juízo, condenação. Tanto é que Jesus disse assim, né? Quem tem sede, venha a mim e beba. Sim. Né? Até posso citar um exemplo aqui, né? Você não consegue ficar sem água. Por exemplo, nós estamos ministrando aqui e você vê que toda hora nós tomamos um golinho da água, né? Então a água se transformando em sangue. É a mesma coisa que você falar que você está sem Deus. Quando você rejeita a palavra, você recebe o seu juízo, e nós vemos que esse primeiro juízo foi a água se tornar em sangue. Então nós vemos que Deus, para ele, se tornou um Deus de juízo. Não era mais aquele Deus de José ali que trouxe a graça para aquele povo. Mas a partir do momento que eles rejeitaram ali, então eles receberam um Deus de juízo. Mas como o João disse, aquele povo que estava em Gósen ali, os israelitas, eles receberam um Deus de graça. A palavra foi aberta para eles a cada dia mais, né? Sim, nós podemos ver, né, que o profeta ele veio, ele trouxe mensagens maravilhosas, trouxe os selos, revelou, abriu os 7 selos ali, né? Deus através do profeta abrindo os 7 selos, trazendo a palavra para nós.
Só que o que a América naquele tempo fez? As pessoas, as igrejas rejeitaram aquela palavra. Então, irmão Brana, né? Creio que todos nós conhecemos sobre isso, né? Certa vez ele vai no monte, Deus manda ele pegar uma pedra e lançar ela para cima. E é um grande estrondo, um trovão se dá. E nós vemos o que é um trovão. Um trovão é uma voz. E o que aquela voz significava? Era juízo. Então nós vemos parte do Alasca ali, era do Alasca, não estou recordado ali. Eu apenas ler aqui, aí eu creio que o irmão Perfeito. vão entender também. Alimento espiritual em seu devido tempo, diz assim no parágrafo 120. Então segui adiante e orei um pouco. Então ele me disse que podia lhes contar. Eu disse: e o juízo caindo na costa oeste, olhe para o lado, para ela hoje. Veja o que aconteceu algumas horas depois daquilo. O Alasca afundou. E agora a coisa toda está afundando. Estamos entrando no juízo porque a misericórdia foi rejeitada. Observe, a graça veio, eles rejeitaram a graça e a misericórdia. A irmã Brana lança aquela pedra e juízo é sentenciado. Então o mundo entra em juízo. A palavra que para nós hoje é libertação, que era libertação para todas aquelas pessoas, quando elas rejeitaram, se tornou em juízo. Então hoje a palavra que nós estamos recebendo está se transformando em juízo para o povo. Agora nós vemos a próxima praga, né? Que é as rãs. Eu gostaria como o Rafael lesse para nós a escritura das rãs. Amém. Deixa eu só achar aqui. Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8, a partir do versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e dize: assim diz o Senhor, deixai o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e eu criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo e os teus fornos e as tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo e sobre todos os seus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: dizei a Arão: estenda a tua mão com a tua vara sobre as poentes e sobre os rios e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre toda a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram mesmo os seus encantamentos, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o seu povo para que sacrifiquem ao Senhor. Amém. Nós vemos as rãs, né? Naturalmente, né, naquela época, Deus ele traz as rãs, então as rãs tomaram conta de todo aquele lugar. Eles abriam o lugar que eles iam comer, né? Abriam a panela, tinha rã. Abriam o lugar que eles guardavam comida, tinha rã. E nós vemos 3 espíritos de rãs que estão situados lá em Apocalipse, né? Que é justamente a trindade de Satanás que vem, né? Nós sabemos que esses 3 espíritos de rãs, a trindade de Satanás, é justamente o anticristo, o falso profeta e a besta. Nós vemos que eles estão congregando todos os reis da terra, todas as pessoas, as denominações para o Armagedon. Observe, esses espíritos entrando nas igrejas, entrando nas casas com enganos. Nós vemos a Igreja Católica, né? Isso tudo começa lá no Concílio de Nicéia, entrando com engano, colocando o homem acima de Deus, colocando Deus, o homem e o povo. Observe, e não era um homem tomado por Deus, não, era dogmas e coisas, tudo criadas pelo homem, falando que assim seria sem consultar a palavra, eles pervertendo a palavra de Deus. Observe, então esses espíritos de rãs, eles vão entrando nas casas, vão entrando nos lares, vão entrando nas igrejas, nós vemos nas denominações com engano e congregando todas essas para o Armagedon, né? Nós vemos a Igreja Católica recentemente, ela tem entrado lá no Conselho Mundial de Igrejas, e enquanto o profeta ele pregava aquilo, eles estavam rejeitando a mensagem do profeta, estavam se congregando, fazendo denominações voltadas para palavras de homens e rejeitando a palavra de Deus. Então os espíritos de rã, justamente no âmbito espiritual, vêm vindo com engano, entrando nas casas e juntando as pessoas para a perdição. É muito importante nós também citarmos, né,
Que às vezes nós falamos sobre trindade, os irmãos pensam assim, isso aí é só para as denominações, para os católicos lá. Mas a trindade ela também está dentro da palavra, dentro das igrejas. Exatamente. As pessoas... Dentro da mensagem. Dentro da mensagem. As pessoas rejeitando a palavra de Deus. Se você rejeita a palavra de Deus, você não tem a palavra de Deus. Fazendo para si doutrina, né? Se você rejeita, por exemplo, eu creio só nessa parte da palavra, você não está aceitando a palavra totalmente no que ela é. Aí você já está fazendo uma doutrina, entendeu? Quando você quer aceitar apenas parte da palavra, eu não creio nisso porque tal, eu penso que é assim. Aí já é um espírito de entrando dentro de você e muitas vezes você não para observar essas coisas. Está dentro dessas coisas, né? Exatamente isso. Então nós vemos depois dessas das rãs, né, nós vemos as moscas. Que a mosca, o que a mosca ela faz? Ela justamente perverte o alimento. A gente nunca vê, né? Mosca pousou no homem, picou e morreu. Não, ela não faz isso. Ela perverte o alimento. Come um alimento hoje. Deixa aquela sobra daquele alimento na sua mesa aberto. Deixa para as moscas e vai amanhã para ver como é que aquele alimento vai estar. Ele vai estar podre, ele vai estar estragado. Se você comer aquele alimento que aquela mosca pousou, é capaz de você passar mal e tudo mais. Agora observe, a comida que você comeu ontem, né? Expostas, as moscas virão e aquela comida vai ficar podre. Nós vemos que no primeiro êxodo, eles eram os hebreus, né? Quando eles já tinham saído do Egito, Deus os alimentava com maná. Agora observe, aquele maná era feito só para comer no dia. Era no dia. Se alguma pessoa ela pegasse aquele maná do dia, guardasse e falasse, não, vou pegar esse alimento de hoje, né, e vou guardar ele para amanhã e depois eu vou comer ele, né? O dia amanhecia, ele pegava aquele maná de ontem, aquele maná ia estar todo pervertido, todo estragado, não ia dar para comer, ia estar cheio de bichos. E agora observe, bom alimento de ontem, né? Nós vemos que Lutero veio com a justificação, João Wesley veio com a santificação, né? Nós vemos a palavra de ontem, né? Durante as eras, os pentecostais vindo e tudo mais. Mas observe, moscas de doutrinas, moscas denominacionais pegaram aquela palavra e a perverteram. E agora observe, nós não temos que comer a palavra de ontem, nós temos que comer a palavra, o maná que foi nos dado agora. Observe, esses espíritos que as moscas têm trazido é justamente pervertendo aquele alimento de ontem. Nós vemos denominações feitas com as palavras de Lutero, denominações feitas com as palavras de João Wesley, denominações feitas com a palavra dos pentecostais. Agora observem, moscas sentando e pervertendo aquele alimento, moscas sentando e pervertendo o alimento que nos foi dado. Agora observe, nós temos que fazer como aquele povo hebreu fez lá naquele tempo, né? Comer o maná que nos foi dado hoje, né? O maná que não está pervertido por vermes, por bactérias e tudo mais. Nós precisamos do maná que nos foi dado nesse dia. Justamente o que nós acabamos de falar na praga anterior, né? Que as pessoas, até mesmo pregadores, pastores, eles sobem ali ao púlpito, né? E eles querem perverter a palavra ela diz algo e o pregador ele vai lá e perverte aquilo com medo de perder o povo, com medo de se eu dizer a verdade sobre a palavra, se eu dizer o que está escrito aqui, aquele irmão ele vai se entristecer e vai embora. Nós temos que observar esses mínimos detalhes, né? Exatamente. Deixa eu só ler aqui sobre a praga das moscas, né? Que está em Êxodo no capítulo 8, no versículo 20, que diz assim: E disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó, e eis que ele sairá às águas. E diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixai ir o meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, e eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as tuas casas, e as casas dos egípcios, e se encherão desses vexames, e também a terra em que eles estiverem. Exatamente, perfeito. Pervertendo o alimento, né? Nós vemos até coisas que o irmão Brana veio, os pastores vêm, pregam, e aí as pessoas falam, não, acho que talvez é assim. O pregador vem e diz, irmãos, não façam isso. Aí a pessoa vem e perverte aquele alimento e fala, não, talvez sim. Acho que o irmão não quis dizer esse ponto. Exatamente, acho que o irmão Brana não quis falar isso, né? A gente pode fazer um pouquinho aqui, não tem nada de errado.
pervertendo o alimento, né? O que a mosca faz? Ela perverte o alimento. E observe, irmãos, nós estamos mostrando isso voltado para os eventos modernos, mostrando as coisas que estão acontecendo, que nós estamos vendo isso acontecendo, e nós temos que nos posicionarmos, como nós falamos no programa passado, aplicar o sinal como aquele povo aplicou. Nós estamos mostrando aqui os eventos modernos para nós sabermos a hora e o tempo em que nós estamos vivendo. Porque observe, enquanto essas pragas caíam lá no primeiro êxodo, era uma praga para a libertação deles, estava próximo à libertação. Então, se nós estamos vendo isso agora, está próximo à nossa libertação, está próximo nós sairmos desse corpo terrestre para um corpo celestial. Observe que nós não estamos trazendo uma palavra para amedrontar os irmãos, para mostrarmos essas pragas caindo e mostrarmos o quanto nós somos pecadores e tudo mais, trazer medo. Não, nós estamos trazendo isso para que nós nos alegremos, para que nós busquemos e nos posicionemos, para estarmos posicionados onde Deus quer que nós estejamos para o rapto, irmãos. Amém. Observe isso. Então nós falamos aqui sobre a primeira, apenas lembrando, né, a primeira praga, que é a praga das águas, né, as águas se transformando em sangue. Nós falamos aqui sobre a segunda praga, que é as rãs, né? Nós falamos sobre a quarta praga, que nós pulamos uma aqui, né? A quarta praga é as moscas. Nós vamos falar agora sobre a terceira praga, para nós encerrarmos este programa. No próximo programa nós vamos continuar, né, trazendo as pragas do âmbito espiritual do qual nós estamos falando, né? Então nós temos aqui a terceira praga, que é os piolhos, que está lá em Êxodo capítulo 8, no versículo 16, que diz assim, ó: E disse mais o Senhor a Moisés, dizei a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. E Arão estendeu as suas mãos com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou um piolho em toda a terra do Egito. Então nós vemos aqui que piolho atacando os homens ali. O que nós podemos tipificar isso nos nossos dias de hoje, né? No lado espiritual? O profeta ele diz assim, ó, que os piolhos eles tomaram a cabeça das pessoas. O que esses piolhos fazem? Eles tomam a mente das pessoas, né? Nós não estamos aqui no começo do programa ali, que eu estava dando apenas uma breve palavra ali, eu falei que Satanás tem tomado a mente das pessoas nos dias de hoje. Satanás ele tem tomado a mente dos jovens. As pessoas não têm mais a mente certa, né? Os cientistas mesmo falam que toda pessoa tem um problema mental, né? Mas Jesus Cristo, aqueles que creem na palavra de Deus, esses sim eles têm a mente correta, esses sim têm a mente de Cristo, né? Isso mesmo. O João pode falar algo também sobre essa praga? Nós vemos que os piolhos eles vêm atacando a mente das pessoas, né? Hoje nós vemos uma era de pessoas loucas, né? Pessoas fora de si, pessoas que estão tão entretidas, tão afetadas pelas coisas que Satanás tem trazido, que elas estão entrando numa condição louca, né? Como o Rafael falou, né? Os cientistas mesmo falaram, né? Toda pessoa ela tem um nível de loucura, né? E as únicas pessoas normais são aquelas pessoas que estão posicionadas na palavra, né? Que estão junto com a palavra. Mas nós vemos aqui os piolhos. Eles atacam a cabeça das pessoas, espíritos que atacam o sentido das pessoas. Eu queria que o irmão Rafael lesse uma escritura pra gente, que se situa lá em Amós, no capítulo 8, no verso 11. Amós 8, verso 11. Diz assim, ó: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Observe, né? Esses espíritos atacando a mente das pessoas, as pessoas procurando a palavra e não achando. Agora observe, o que esses espíritos que atacam o sentido das pessoas eles fazem? Não, eu quero que o pregador fale isso para mim nessa noite. Que não vai me ferir, né? Que vai ser benéfico para mim. Eles querem ouvir o que agradam ele, né? Eles querem, como é que o irmão Brano ele dá um exemplo pra gente na mensagem, o verdadeiro testemunho de uma verdadeira testemunha. O irmão Brano ele diz assim, ele diz que muitas pessoas
ele dá o exemplo do terno, né? E muitas pessoas querem ternos novos. Só que o Mombrana fala bem assim, nós não precisamos de ternos novos. Nós precisamos de pessoas novas para os ternos. E muitas pessoas estão pegando esse terno que é a palavra e querendo que esse terno se adeque para ela. Falando, não, hoje eu quero que o pregador fale isso, porque se ele vir com uma correção e falar tal coisa, eu vou embora. Eles querem que a palavra se adeque a ela, e na verdade quem tem que se adequar à palavra somos nós. E o Mombrana mostra, né, na mensagem que nós temos que sair de cena para deixar o Espírito Santo entrar nesse terno através da gente, né? Então nós vemos esses espíritos atacando a mente das pessoas para que as pessoas queiram escutar apenas o que elas querem, apenas o que agradam a ela. E quando o pregador ele vem com uma mensagem de correção, com uma mensagem de posicionamento, aí já se embula, aí vai embora. Observem, isso são piolhos atacando o sentido das pessoas, atacando a mente das pessoas para que as pessoas rejeitem o que Deus quer nos trazer. Rejeitem Deus querendo nos posicionar, né? Acham que quando Deus ele vem com uma palavra de posicionamento, não, é porque o pregador ele é muito ruim, ele não gosta de mim, está me perseguindo. Não, é Deus querendo te posicionar. Nós temos que tomar cuidado com esses espíritos, com essa praga dos piores que tem atacado tantas pessoas na era que nós estamos vivendo. Então, é isso que nós queríamos falar neste programa, né? Vou lembrar mais uma vez. A primeira praga foi a praga da água se transformando em sangue. A segunda praga foi a praga das rãs, foi a trindade ali. A terceira praga que nós falamos agora é a praga dos piolhos, né? Espíritos tomando a mente das pessoas, espírito entrando nos ouvidos da pessoa. E nós temos a quarta praga, que foi a praga das moscas, pervertendo o alimento ali, né? Então, se você gostou deste programa, deixe seu joinha aí, compartilhe este programa com mais pessoas, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Continue nos acompanhando ali. No próximo programa nós vamos falar sobre as outras pragas, né? Nós temos a quinta praga em diante, até a 10ª. Então fique ligado no nosso canal, e que os irmãos possam continuar em oração por nossas vidas, para que Deus possa nos proteger a cada dia, porque os irmãos sabem, né, que não é fácil nós estarmos aqui gravando. Acontecem muitas coisas, há muitas confusões na mente, né? A gente fica muito nervoso, a gente fica ansioso, né? Mas os irmãos possam estar em oração por nós, para que nós possamos ir adiante a cada dia, né? Se nós chegamos até aqui, foi por Deus e pelas orações dos irmãos que têm nos mantido até aqui, né? Que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos. Considerações finais, irmão João? E que Deus possa continuar abençoando os irmãos, que essa palavra possa abençoar o coração dos irmãos, para que nós estejamos atentos, né, para a hora e o momento que nós estamos vivendo. E eu fico com as palavras do irmão Rafael, né, estejam em oração por nós, né, que não é fácil, né, às vezes problemas técnicos, né, eu acho que esse programa não vai ser lançado no dia que deveria, né, justamente por um problema técnico, e peço que os irmãos estejam em oração para que esse programa possa ser um programa abençoado e que possa abençoar as pessoas, né? Nós sabemos que a nossa maior vitória vem em grandes sacrifícios, né? E sobre grandes provações, né? Tanto como o Brando ele prega aquela mensagem, perfeita força por perfeita debilidade. Então, se esses problemas estão acontecendo, quer dizer que Deus ele tem algo muito, muito especial preparado para a gente, uma grande vitória preparada para o povo de Deus, e que Deus possa continuar abençoando cada um dos irmãos. Amém. E fique com essas palavras que foram ditas, e até o próximo programa. Shalom. Shalom.